Oi, eu sou a Tati. Se você tem dúvida na matemática dentro da modelagem, assista essa aula que eu vou esclarecer alguns pontos. Hoje nós vamos falar sobre divisão do corpo e a matemática dentro da modelagem em fração. Eu fiz um esboço de 2 croquis aqui, tá? Como se fosse um manequim, um corpo. Ou um manequim ou um corpo. E aí eu queria que a gente pensasse em como a gente tira as medidas, né, deste corpo. Nós fazemos a medida através de uma fita métrica. Nós pegamos uma fita métrica e colocamos em volta da nossa cintura, em volta da nossa cava, e vamos tirando todas as medidas do quadril. Agora eu gostaria que vocês imaginassem uma linha cortando o nosso corpo e que ela dividisse a parte esquerda da parte direita, da frente, esquerda, direita das costas. Nós vamos ter o nosso corpo dividido em 4 partes. Uma linha entre o nosso lado direito e esquerdo. Então, é por isso que quando a gente vai tirar, vamos fazer a modelagem, nós dividimos o nosso corpo em partes iguais, para facilitar essa circunferência que a gente tira e colocar ela no plano, na modelagem. Isso, além de facilitar a nossa vida, tem um nome e é chamado de fração. A fração nada mais é do que dividir em partes algo ou alguma coisa. É porção, é fracionar alguma coisa. E o que a gente faz com o nosso corpo é fracioná-lo, é pegar ele em pedaços e colocá-lo ele no plano, no papel, né? Aqui tá uma saia. Quando a gente fala 1/4 do quadril, 1/4 da cintura, a gente tá pegando uma parte de 4 partes. Sempre vai ser 4? Não. Se eu pegar a minha cava, ela vai ser uma parte da frente, outra parte das costas. A entreperna, uma parte da frente, uma parte das costas. Então, vai depender do que eu estou trabalhando e qual é a divisão que eu estou fazendo. O número de cima da fração, a fração ela é representada por um número dividido pelo outro, né? Figuramente, a gente faria um círculo, uma circunferência e dividiria em 4 partes. Se a minha cintura é 86 centímetros, essa é a medida. Eu vou dividir ela em 4 partes. 1, 2, 3, 4. E eu vou fazer a modelagem com uma medida dessa parte. Então, 86. 86 dividido por 4 dá 21,5 para cada lado. 21,5.
Eu vou pegar só uma parte e trabalhar com essa parte. Quando eu dobro o tecido, eu tenho duas partes da frente e duas partes das costas. Então, eu já trabalho com a fração, né? Muitas das vezes a gente não se dá conta, mas a gente fraciona o nosso corpo para fazer a modelagem. O número de cima, ele representa o que a gente está usando. Eu estou usando uma parte e o número de baixo é o todo, é o total. Eu estou usando uma parte do todo. Então, se eu estou usando 2/4 do meu quadril, eu estou usando duas partes de 4 partes. Daí, esse número que deu aqui, ó, 21,5, ele já não é mais uma fração. Ele foi fracionado, mas ele vira um número decimal, né? Representado por vírgula, ele vira um número decimal. E aí é que está o problema, normalmente. Porque o número decimal, ele vem quebrado, né? Ele divide exatamente igual. É como se a gente tivesse 2 filhos e a gente quisesse dividir um bolo para os 2 filhos. Como mãe, a gente quer que os filhos tenham as mesmas coisas, né? A mesma quantidade de bolo. Então, eu tenho que dividir milimetricamente certo. E o decimal, ele é exato. Ele vem certinho com essa divisão. E quando a gente está modelando, vem o problema, porque às vezes aparece um número que a gente sai correndo, né? A gente fala, meu Deus, o que eu vou pôr aqui nessa numeração? Então, o que a gente costuma fazer? Existem regrinhas matemáticas, regras matemáticas que a gente pode utilizar. Tem 2 regrinhas que são as básicas. Regras de arredondamento. A primeira regra é, se na minha modelagem deu 19,25, sei lá, de cintura, eu vou usar somente a primeira casa, segunda casa, depois da vírgula. Então, a primeira casa, ela é o número 2. Então, eu vou escolher ela e vou permanecer 19,2 como um número que eu vou utilizar. A segunda regra é a que eu utilizo e que a maioria das pessoas utilizam, tá bom? Se o número deu 19,25, eu escolho a segunda casa depois da vírgula, que aí facilita. Se tem mais números aqui, eu vou usar só a segunda casa. E vou verificar. Se for maior ou igual a 5, eu arredondo para mais a primeira casa. Se for menor que 5, eu deixo como está a numeração da primeira casa. Então, aqui é 5 maior ou igual a 5, eu acrescento a primeira casa para 3. Não é 2, eu acrescento para 3. Se fosse 19,24, eu deixaria 19,2. Se fosse 19,26, é maior que 5. 6 é maior que 5. Então,
eu arredondo para 3. 19,26 eu arredondo para 19,3. É assim que eu faço. Nossa, mas dá diferença? Aqui, nessas numerações, não vão dar diferença. Mas se a gente começa a arredondar tudo para mais, mais, mais ou para menos, 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 no final acaba dando uma diferença ou outra. Então, quanto mais a gente for exato na numeração, melhor é na nossa modelagem. A nossa modelagem ela vai ficar perfeita. Obviamente que não dá para fazer isso, porque são números muito quebrados. Então, usando essas regrinhas. Escolhendo a segunda casa, se for maior ou igual a 5, eu arredondo para mais. Se for menor que 5, arredondo ou deixo como está a primeira casa. Tá certo? São essas regrinhas. Então, não tem segredo. Se a gente conseguir entender e implantar a matemática de forma fácil, não tem como errar a nossa modelagem, tá bom? Essa foi a aula de fração matemática dentro da modelagem.